Deixa eu me desmutar aqui. Seja muito bem-vinda, Alessandra Fonseca, Andréa Zanella e o nosso colunista aqui do meu lado, Sérgio Cardoso. Estamos todos aqui porque no dia 25 de janeiro de 2021 aconteceu um acidente terrível aqui na nossa Lagoa da Conceição, um dos cartões postais de Santa Catarina, né? Uma lagoa de tratamento de esgoto, de resíduos de esgoto, né? Se abriu, rompeu e foi em cima de moradores e transbordou e chegou até a Lagoa da Conceição. E ontem, exatamente nessa data que marcou um ano do acontecimento, aconteceu um ato lá na Lagoa da Conceição, reunindo moradores, reunindo também pessoas dos movimentos e das organizações sociais aqui de Florianópolis, porque não é a questão, foi lembrada a questão do ocorrido e muitas outras coisas. Mas o Sérgio vai falar melhor sobre esse ato, porque ele esteve lá participando, não é, Sérgio? E, isso aí, então eu queria pedir para... Deixa eu primeiro apresentar aqui as nossas convidadas. A Alessandra Fonseca é professora de Oceanografia na UFSC e também do programa Ecoando. Ela estuda a Lagoa da Conceição desde 2000. E a Andréa Zanella é moradora atingida, membro da Comissão dos Atingidos pela Barragem da Kazan. Então, eu vou pedir, Alessandra e Andréa, eu vou pedir para a gente antecipar, antes da nossa conversa, eu vou pedir para o Sérgio, ele também participou do ato, eu queria que inclusive ele fez uma pequena entrevista lá, mas eu vou pedir para ele, então, falar. Sérgio, bom dia, né? Seja bem-vindo também. Bom dia, Andréa, bom dia, Alessandra. Então, eu tive ontem no ato, né? Foi muito bacana, muito comovente, assim, eu fiquei muito animado. A gente se reuniu em frente à servidão ali, Manuel Luiz Duarte, e um dos destaques para mim foi que no exato horário, às 17h40, a gente teve uma epitáfio, a reprodução dos áudios que as pessoas gravaram ali no momento que estava acontecendo o desastre. E é impressionante o barulho, né, da enxurrada e do vazamento ali, né, e o próprio áudio das pessoas desesperadas. Então, teve relatos, depois as pessoas falaram no microfone, foi muito comovente, teve gente muito emocionada, eu também falei, teve muita gente falando, foi muito bacana. Depois disso, a gente caminhou até o centrinho da Lagoa, e eu quero destacar aqui, porque ali nas rendeiras, uma confusão, aquele horário sempre tem trânsito, as pessoas que vinham no sentido contrário, todas buzinavam, pegavam os panfletos, faziam um gesto de que estavam junto, acompanhando com a gente. Isso foi muito legal, assim, eu fiquei bem impressionado. Eu estava no carro atrás, né, fazendo uma certa segurança ali. Quero também agradecer a PM pela ajuda na organização da caminhada, que eu acho que foi, né, fundamental ali, eles foram muito prestativos. E eu até gravei uma entrevista com a tenente responsável, que é a tenente Bounsfield, que falou uma coisa muito bacana. Se puderem passar, é uma entrevista curtinha. Eu achei muito legal a fala dela em defesa do meio ambiente, etc. Boa tarde, Sérgio Cardoso, do Portal do Zacato. A gente está aqui no ato, na manifestação em defesa da Lagoa. Eu vou conversar aqui rapidinho com a tenente Bounsfield, que acordou de dar uma palavrinha aqui em defesa da Lagoa e falando sobre o ato. Boa tarde, tenente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou comandante do policiamento aqui da parte norte da ilha, então a gente tem interesse, está sempre acompanhando essas situações e fica feliz que as pessoas participem de forma pacífica desse ato, né? As responsabilidades estão sendo apuradas de tudo que aconteceu há exatamente um ano. De qualquer forma, é importante que a população tenha consciência do que acontece e busque soluções. Então é isso, né? Teve um pequeno... Boa tarde, Sérgio Cardoso, do Portal do Zacato. A gente está aqui no ato, na manifestação em defesa da Lagoa. Eu vou conversar aqui rapidinho com a tenente Bounsfield, que acordou de dar uma palavrinha aqui em defesa da Lagoa e falando sobre o ato. Boa tarde, tenente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou comandante do policiamento aqui da parte norte da ilha, então a gente tem interesse, está sempre acompanhando essas situações e fica feliz que as pessoas participem de forma pacífica desse ato, né? As responsabilidades estão sendo apuradas de tudo que aconteceu há exatamente um ano. De qualquer forma, é importante que a população tenha consciência do que acontece e busque soluções, né? As melhores soluções e que atendam a todos. E em defesa da Lagoa, né? Que é um patrimônio de todos nós, não é isso? Com certeza, né? Todos somos interessados.
Maravilha, muito obrigado, viu? Então é isso, ela foi extremamente simpática, a polícia colaborou, então acho que foi muito bacana o evento, eu fiquei muito contente e muito emocionado. Assim. Então, passo aí a palavra para a Rosângela, por favor, vamos conversar com as nossas entrevistadas, que tem muito a falar, com certeza. Com certeza. Agora eu queria ouvir da Andréa, né, enquanto moradora, enquanto atingida, enquanto pessoa que acompanhou esse processo de um ano aí, que foi um processo muito intenso, porque todos os direitos que foram conseguidos para os atingidos, que foram conquistados, foi mediante muita reivindicação, muita luta, né? A população não recebeu nada, digamos assim, naturalmente, né? Não, teve que tudo ser realmente cobrado do poder público. Então, eu queria ouvir de você, André, qual é o saldo, né, que você faz de todo esse processo, essa caminhada de um ano? Bom dia a todos, todas e todes. Obrigada por esse convite para estar aqui falando, né, para esse público. Agradeço muito, Sérgio, esteve lá com a gente ontem, inclusive ajudou a carregar os materiais, porque é tudo manual, tudo a gente vai fazendo, e a Alessandra, que é uma companheira parceira desde os primeiros momentos, quando aconteceu o rompimento aqui da barragem. E foi um ano muito intenso, que a gente teve que realmente lutar muito, porque o que é curioso é que a Casan causou dano, e tudo que ela fez é como se ela estivesse fazendo um favor para a gente, sabe? Como se ela tivesse... Quando, na verdade, ela não fez menos do que o mínimo possível que ela tinha que fazer. Então, por exemplo, a comida que começou só na quinta-feira, na sexta-feira eles começaram a dar marmita para a população e o rompimento foi na segunda-feira. Então, se eles deram, porque a gente falou, poxa, a gente tem que ter comida, as pessoas tiveram suas cozinhas destruídas, não tinham mais condições, né, e o curioso é isso, assim, foi tudo na base da luta, e uma postura de uma certa soberba, eles até escutam, daí começaram a escutar, depois que a gente começou a reivindicar, tivemos inúmeras, incontáveis reuniões, a gente teve que dedicar muito tempo a esse movimento, a essa luta, mas uma postura sempre de como se eles estivessem fazendo sempre o melhor possível e como se aquilo fosse uma benesse para nós. Na verdade, eles que causaram o dano. Então, se a gente conseguiu uma reparação por danos materiais, que foi, de uma certa forma, próximo daquilo que a gente reivindicava, foi por luta, foi por conseguir um edital mais justo. Foi tudo assim, e a luta continua, porque daí eles lançaram, no final do ano, um edital vergonhoso de danos morais, que é uma vergonha, e isso foi após várias reuniões que nós tivemos, o Saju da UFES, que fez um levantamento maravilhoso de sentenças anteriores, ele fez essa pesquisa, e não... eles acharam lindo, tudo maravilhoso, mas não acataram absolutamente nada, fizeram do jeito que eles quiseram e lançaram isso. Então, é uma luta que continua, estamos ainda nessa luta, estamos na luta pela recuperação da lagoa, estamos na luta pela criação do Memorial Vera, é isso. Então, segue assim, estamos lutando e vamos continuar na luta. E é muito bom ter vocês com a gente, quanto mais parceiros, né, da sociedade civil, porque realmente, onde a gente sentiu um apoio assim, muito forte, foi da sociedade civil, desde o primeiro momento, né, pessoas nomeadas ou anônimas que tiveram, assim, com a gente, muito presentes, para nos apoiar. E algumas entidades, assim, do poder público, na verdade, vamos dizer, de vereadores, né, que tiveram muito com a gente desde o começo. O prefeito Jean, a gente nem sabe que apito toca, porque nunca apareceu, nunca se manifestou, nunca falou nada, é como se esse maior crime, maior desastre ambiental de Florianópolis não tivesse acontecido aqui. O nosso governador também, nunca vimos nenhum pronunciamento de nenhum deles, nada em favor da nossa luta, ou tentando, pelo menos, entender, ou solidarizando com o que foi, com o que aconteceu, com o sofrimento, e se comprometendo com a recuperação ambiental da Lagoa, que é uma luta que a gente realmente precisa de continuar com muitos parceiros para que isso aconteça. Eu tenho uma pergunta para a professora Alessandra, assim, porque ontem, aliás, perdão, na segunda-feira caiu na minha mão a autorização ambiental que a Floran concedeu no dia 8/11
né? E me causa espanto que a Floran, que é um órgão que devia proteger o meio ambiente, etc., ela reconhece que a área de intervenção, né, da lagoa, de evapofiltração, ela está dentro de um parque natural municipal, numa unidade de conservação, de proteção integral e caracteriza-se por área de preservação permanente. Ela dá a entender que, assim, que ela entende que nada disso poderia estar ali, mas ela concede autorização. Não lhe causa estranheza que um órgão que justamente deveria estar lutando para não permitir que nada disso acontecesse ou tentar ter o mínimo prejuízo ambiental possível, esteja concedendo essa autorização. Um pouquinho mais à frente, ela fala, inclusive, do vertedouro, que em caso de chuva extrema, a gente liga ali o vertedouro, quer dizer, joga mais poluição para dentro da lagoa. Não lhe causa estranheza isso tudo? Não é uma coisa para a gente botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, né? Bem, bom dia, Sérgio, bom dia, Rô, bom dia, Andréia. Saúde para nós, né, nesse ano que se inicia. Vai ser um ano de muita luta, né? Já está sendo. A minha conexão está muito ruim, então eu não entendi toda a sua fala, Sérgio, mas é referente à concessão da licença de operação da ETE nos mesmos moldes, né? Do que antes. Exatamente. E aí uma surpresa de que Floran, não só em relação a isso, mas outras intervenções que ocorreram na Lagoa da Conceição, ela segue concedendo licenças, apesar de toda a ciência indicar que ali não é o melhor caminho, incluindo essa, né? E não que não haja alternativas, porque há alternativas, sabe, Sérgio? Alternativas que vão além do emissário submarino, porque só se coloca esse emissário como a grande saída e a grande solução. A questão é que tem terrenos ali naquele entorno que não são áreas públicas, mas que poderiam servir como um grande parque de áreas e de águas com espécies específicas para a formação dessa água, desse efluente tratado, da estação para um sistema terciário que vai garantir a limpeza e a retirada de grande quantidade de nutrientes, que foi o que desencadeou toda a proliferação de algas nocivas na lagoa e depois a mortandade de peixe. Então, alternativas temos. E até uma coisa que eu comentei ontem na manifestação é que a própria lagoa pode nos dar, a própria bacia hidrográfica da lagoa pode nos dar o caminho de problema e como se integrar a esse ecossistema sem causar um dano maior. E essas alternativas de áreas verdes, de restauração da vegetação nativa, das áreas úmidas do entorno da lagoa, é fundamental para garantir esse potencial de filtração dos poluentes e impedindo que isso entre para dentro desta lagoa, desta laguna. Mas parece que o poder público, apesar de ter todo esse conhecimento e diálogo, não faz esse movimento. Agora, o porquê ele não faz esse movimento, eu tenho algumas colocações. Eu fico curioso, assim, porque, na verdade, são soluções mais baratas, naturais, que poluem menos, né? Então, é absurdo, né? Parece que há um interesse político em fazer a coisa mal feita. Parece que colocar parede de concreto é mais lucrativo, mais vantajoso, ou fazer uma dragagem de um canal para saber se isso vai funcionar ou não. A gente tem uma ideia de que isso não vai funcionar pelo que a gente conhece do sistema. Parece que isso é muito mais interessante para esse poder público, e aí do que pensar em alternativas muito mais simples, mais rápidas. Dá um exemplo para vocês, a região que a gente quer promover, o Memorial Vera, ele passou, faz parte do doutorado da Dairana. A gente tem estávamos acompanhando aquela região que é essa área do Memorial Vera, é aquele grande banco de areia que se formou e que veio, né, foi formado por esse crime ambiental. E ali, logo no início, né, desse crime, ali a gente via muita mosquito, água doce, com cheiro muito forte, mas ao longo do tempo, isso daí foi mudando, foi diversificando, foi ficando uma comunidade que caracteriza a comunidade do entorno da lagoa,
com aves visitando, com áreas importantes de restauração, e a Floran licenciou a retirada daquilo. Aí a gente viu ontem na Irana. Isso daqui parece do evento. Por quê? Porque Correto. eles não estão Alessandra, dando o tempo. a gente tem um tempo limitado, infelizmente, até a nossa colunista Juliana Barcelos já está ali na antessala aguardando, e eu queria finalizar pedindo para André comentar esse crime ambiental que aconteceu na Lagoa da Conceição está no bojo de muitos crimes ambientais que estão acontecendo em toda a ilha, por conta, inclusive, de uma visão, né, que, por exemplo, o que o prefeito Jean Loureiro está fazendo com a discussão do plano diretor da cidade é bem simbólico em relação a essa visão, né? Não discutir, burlar todo tipo de regramento para impedir que a população discuta o plano diretor da cidade. Eu queria, André, como você, né, como uma vítima de um dos crimes que acontecem na cidade, como você acompanha esse cenário de total desrespeito com os ecossistemas da nossa ilha? Bom, eu acho estarrecedor o que acontece, parece que é muito um cenário no Brasil. Eu lembro quando o Collor de Mello ganhou a eleição e a Zélia Cardoso confiscou as poupanças todas, a gente achou que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, a nossa impressão é que a Casan parece que sabe o que está fazendo, a Floran parece que sabe o que está fazendo, mas, na verdade, é uma improvisação, eles não escutam, eles fazem daí isso que a Alessandra acabou de dizer desse banco de areia, é impressionante como é que eles não consultam as pessoas que estudam, né, essa questão dos ecossistemas, da ecologia, não escutam, então eles fazem de conta que escutam, mas não escutam e fazem o que querem, do jeito que querem. E o plano diretor também, essas consultas, o que tinham acontecido antigamente, já o Lino já estava falando antes, né, tiveram falhas, mas estavam tendo consultas, agora sim, é uma consulta em janeiro que não querem ouvir, é só para fazer de conta, para que a gente assine embaixo, e com a gente aconteceu a mesma coisa aqui, sabe? Então, eu penso que é uma cultura no Brasil em que os governantes assumem e fazem aqui na questão ambiental de Florianópolis, isso é impressionante, parece um cenário de improvisações, sem levar em conta o que as pesquisas, quem estuda há anos, décadas, as questões ambientais, as condições ambientais aqui da cidade, que a gente sabe que é um sistema complexo. Era bem isso, eu não sabia que o inimigo morava do lado da minha casa, que tinha então como é que os caras chegam, despejam litros e litros e litros, bilhões de litros de esgoto, é tratado, mas é esgoto, tá? Aqui, do lado, numa região, eles acham que aquilo ia ficar assim e não ia acontecer nada nunca. E a Floran fechou os olhos para isso, desculpa, a responsabilidade é de todo o poder público. Casan, Floran é culpado também, é responsabilidade, o prefeito, que já foi presidente da Casan, né, vamos, diga-se de passagem, quer dizer, como que esse cenário acontece? Então, para mim, acho que tem uma tradição que a gente está vendo das tragédias em Minas Gerais, rompimento de barragens, que não é só aqui, o absurdo aqui, que foi num contexto urbano, num lugar que ninguém imaginou que fosse acontecer, né, num bairro super populoso, ninguém imagina que isso vai acontecer, a gente fala em rompimento de barragem, pensa em zonas rurais, ambientes mais distantes, mas se a gente escuta, a gente se aproximou do MAB, né, os movimentos atingidos por barragem aqui em Santa Catarina, é lamentável o que acontece no estado inteiro, é lamentável e no país inteiro. Então, Florianópolis acabou repetindo essa lógica de descaso. Descaso, Lagoa, lama e luta, foi 1 ano e vamos continuar por muitos anos mais. Então, eu agradeço muito a presença da Andréa Zanella, da Alessandra Fonseca, inclusive a participação aí do nosso colunista Sérgio Cardoso. E a gente vai voltar, porque essa pauta ela é um crime que acontece, como a gente falou, não só na nossa ilha, mas em todo o estado, em todo o país, fruto de uma visão de mundo, né, que a gente precisa questionar, e para questionar a gente precisa entender. Então, um grande abraço e até breve, gente. Obrigada.